Graça e paz, meus irmãos, futuros bacharéis da FETEC. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de teologia, professor de língua hebraica na pós-graduação e o reverendo Márcio me selecionou para ser orientador do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, nós trabalharemos juntos a produção dos artigos científicos de vocês, e para isso nós iremos trabalhar algumas etapas importantes para a elaboração do texto. Vamos começar devagar, de maneira sistemática, para que os irmãos possam compreender como que se elabora um texto. Alguns já possuem essa habilidade, mas outros precisam começar bem do início. Então, algumas aulas e encontros nós iremos realizar para que possamos estar aperfeiçoando a habilidade de leitura e escrita dos irmãos. Para tanto, nós iremos trabalhar uma aula juntamente com vocês para explicar quais são as bases, né, da elaboração de um texto, como que é construído, né, um texto. Então, nós montamos aqui para a FETEC, Instituto Educacional Teológico Cristão, um tutorial que pode servir para diversos alunos do bacharel, da pós, das licenciaturas, para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso. Hoje nós iremos trabalhar com vocês os conceitos gerais de leitura e escrita. Então, leitura e escrita é fundamental para o desenvolvimento de um texto. Nossos objetivos serão realizar uma introdução aos conceitos gerais sobre a elaboração de um artigo científico e proporcionar ao estudante o conhecimento dos elementos e das técnicas de produção de um artigo científico. Portanto, trabalharemos conceitos gerais e iremos também expor os elementos e as técnicas da produção de texto. O que é um texto? De acordo com Bittencourt, citando Guimarães, o texto escrito é um tipo específico de discurso, cuja diferenciação em relação ao diálogo pode ser estabelecida a partir da relação factual que se estabelece entre locutor e destinatário. No texto, alguém se fixa como locutor, fixando o outro como destinatário, não havendo possibilidade de troca, pelo menos imediata, de papéis entre ambos. Predomina nesse tipo de discurso uma organização interna, pelo fato de não haver possibilidade de reajustes de relação entre os interlocutores para cada evento particular de enunciação. Então, o que a autora está querendo nos ensinar? Que no diálogo nós conversamos, nós desenvolvemos ideias, nós utilizamos a linguagem para construir ideias e conceitos, mas, ora, eu sou o locutor que estou falando, ora, eu sou o destinatário que estou ouvindo. Então, no diálogo, eu sou locutor e ouvinte, ou seja, há uma relação na linguagem, na construção de ideias. No texto, não é possível essa troca de papéis entre locutor e ouvinte, né? Entre leitor, porque você está escrevendo o seu discurso. Então, o que nós podemos aprender a partir dessa primeira exposição textual é que quem escreve, escreve para um leitor.
quem está escrevendo para que outras pessoas possam ler e gostar daquilo que você escreveu ou criticar aquilo que você escreveu, usando como referência como o acréscimo para seus estudos ou como uma crítica àquele pensamento. Então, quem escreve, escreve para alguém, exerce uma comunicação. Mas, diferente do diálogo, onde a troca de papéis, o texto escrito não proporciona de imediato essa relação dinâmica entre quem escreveu, quem está falando na escrita e quem está lendo. Portanto, o texto ele precisa ser muito bem organizado, ou seja, a linguagem precisa ser organizada. Os conceitos precisam ficar claros. Os parágrafos precisam ser definidos. Ou seja, o texto vai desenvolver uma ideia organizada na linguagem, através da linguagem, para que, então, o destinatário ou o leitor possa compreender o que você está escrevendo do começo ao fim. Portanto, o texto é um tipo de discurso, mas ele é um discurso escrito. Exemplo: é comum nas igrejas reformadas, já que nós estamos falando para futuros bacharéis em teologia, é comum nas igrejas reformadas o pastor ele estudar o sermão e ele escrever esse sermão. Ele vai proferir na igreja um discurso. Esse discurso ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. E quando o pregador, o professor, o pastor, ele estuda para construir o seu sermão, ele escreve organizadamente, estruturando o seu texto de acordo com o que ele quer falar, de acordo com o que ele vai se expressar. Portanto, quando se escreve o texto precisa ser muito organizado para que as ideias elas sejam construídas de forma a ter uma conclusão. Portanto, aquele que escreve, ele consegue também proferir verbalmente aquilo que está escrito. E se você tem o costume de repetir frases, palavras, vai se tornar muito mais simples. Exemplo: um sermão, mesmo que o sermão ele seja proferido sem ser montado, sem ser escrito primeiro, após o sermão, o pastor ou o professor ele pode sentar na frente do seu computador e escrever aquele sermão. E quando ele escrever aquele sermão que ele já fez, ele vai aperfeiçoar aquele texto. Então, queridos, o próprio sermão construído para ser discursado, ele tem a introdução, desenvolvimento, a conclusão e, no fim, o referencial bibliográfico que o pastor ou professor utilizou para escrever aquele discurso que será feito. Nenhuma ideia surge do nada. É necessário estudar para poder alcançar a iluminação e aí sim escrever o que vai ser dito. Ok? Então, o que é um discurso? Como que nós podemos caracterizar um discurso? O termo discurso admite muitos significados. O mais conhecido deles é do discurso como uma exposição metódica sobre certo assunto. Um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem, de forma a influir no raciocínio,
ou quando menos, nos sentimentos do ouvinte ou leitor. Então, primeira coisa aqui que nós vamos entender, né? Esse texto foi retirado da Wikipédia. O discurso é uma exposição metódica, ou seja, ele tem uma organização, ele tem um método, ele tem um caminho a se desenvolver. Ou seja, o discurso ele tem um tema. Esse tema ele vai ser construído de acordo com alguns objetivos que serão perseguidos durante a construção do texto, né, relacionado ao tema, e ele vai ter um desenvolvimento, assim como uma conclusão ou uma finalização do que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, é muito comum em todos os segmentos evangélicos cristãos, seja o reformado e ou o pentecostal. Só que acontece muito mais no meio pentecostal, do pregador começar a mensagem num texto sobre um tema e terminar a sua mensagem num outro texto com outro tema. Ou seja, ele sai completamente do tema que ele está trabalhando e acaba introduzindo outras temáticas para ilustrar, e aí no meio ele se perde no seu discurso, terminando então num outro tema, num outro tipo de assunto. E aí não é que o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, levou ele para aquele lado, foi porque de fato ele não se preparou bem para expor o seu discurso. Ele não desenvolveu uma exposição organizada sobre as ideias que ele estava ministrando. Então, o discurso falado e escrito, no caso de vocês irão escrever, ele tem metodologia, ele tem caminho, ele precisa ter um tema, um problema e a conclusão desse problema. Então, o discurso, além de ser organizado através de um caminho, né, da conclusão de um tema, do desenvolvimento de um tema, ele é um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem, de forma a influir no raciocínio, ou quando menos, nos sentimentos do ouvinte ou leitor. Então, o que vai fazer o leitor ler a sua obra é o problema que você está desenvolvendo no seu trabalho. É também o tipo de linguagem que você está utilizando, se é uma linguagem esteticamente, vamos dizer assim, agradável ao ouvinte, um texto bem organizado, com todos os pronomes, verbos, substantivos, advérbios, tudo muito organizado, toda a parte gramatical, né, amarrada com a língua, com a linguística, ela é importante para o desenvolvimento das ideias e para que o seu texto se torne claro aos ouvintes. Então, a leitura ela precisa ser agradável. Para que a leitura seja agradável, ela tem que ter um método, um caminho a seguir, um problema a ser resolvido e precisa ser organizado de forma gramatical e linguística. Tá? A maneira formal de se escrever, conforme a norma culta da língua portuguesa. Um outro significado corrente, muito usado entre os linguistas, cientistas sociais e estudiosos da comunicação, como Michel Foucault e Émile Benveniste, porém menos difundido, é do discurso como algo que sustenta e, ao mesmo tempo, é sustentado pela ideologia de um grupo ou instituição social. Ou seja, ele é baseado em um conjunto de pensamentos e visões de mundo derivados da posição social desse grupo ou instituições que permitem que esse grupo ou instituição se sustente como tal em relação à sociedade, defendendo e legitimando sua ideologia,
que é sempre coerente com os seus interesses. Então, os irmãos estão se formando no bacharel em teologia. O que os irmãos estão estudando durante todo o período do curso está relacionado à Bíblia, à palavra de Deus e à igreja. Portanto, não existe texto isento. Não existe um texto que seja, vamos dizer assim, que não esteja ligado a uma visão de mundo, a um pensamento ou à ideologia de uma instituição. Portanto, os irmãos estarão escrevendo sobre a ação da igreja, sobre a palavra de Deus, sobre o trabalho que a igreja desenvolve, ou sobre a fé, ou sobre a espiritualidade. Então, todo e qualquer tema que os irmãos estarão desenvolvendo, ele tem uma ideologia fundada na palavra de Deus. Portanto, quem escreve defende algo. E se você vai estar resolvendo um problema, né, através do texto que você irá montar, você vai dar o caminho para a resolução do problema. Se você vai dar um caminho para a resolução do problema, então o seu texto não é isento. Legal? Então, aos poucos, nós vamos entender de que maneira a conjuntura ideológica ela deve aparecer no formato culto da língua ao escrever um texto. Legal? Então, revisando. O que é um texto? O texto é um tipo de discurso. Vamos lá dar um exemplo. Né? Eu dando aula para o 7º ano no estúdio. Então, todas as aulas eu começo. Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta e estudiosa. Preparem os materiais de vocês, a caneta, a borracha, o lápis, o caderno. Organizem o lugar que vocês estudam todos os dias, enquanto eu falo com os professores, desejando-lhes um bom dia, esses guerreiros e parceiros que já estão comigo no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. Então, o que eu acabei de fazer? Eu fiz uma narração, uma narrativa. Eu fiz um pequeno discurso. E esse discurso eu posso colocar no papel exatamente da forma em que eu estou falando. Então, quem ler, né, quem tem um hábito de leitura constante, consegue colocar no papel, consegue escrever a maneira que ele está falando. O jeito que ele fala, a linguagem utilizada verbalmente, ele consegue colocar no papel exatamente do jeito que ele fala e até melhorar a linguagem quando você escreve, né? Porque quando você escreve, você pode apagar, deletar, escrever novamente. E quando você somente fala, você não consegue fazer esse tipo de correção, porque só no segundo momento, depois que você reflete, é que você pode fazer essa correção. No momento que você fala e você erra, não tem como você apagar. Então, o texto é um discurso escrito. É um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem. Portanto, não se escreve de qualquer maneira. É necessário usar uma linguagem culta da língua portuguesa, ok? Na terceira pessoa do singular ou plural, nós veremos isso na construção da resenha. É uma exposição metódica sobre um assunto, então você não pode viajar em diversos assuntos, você não pode sair do tema que você está desenvolvendo, você não pode abarcar muitos problemas, porque você vai acabar saindo do seu foco. Então, é necessário que você tenha um tema, delimite o problema em torno do tema e desenvolva de forma organizada até você resolver o seu problema, que
já estará já no final da produção do artigo, já caminhando para a conclusão. O texto é uma forma de comunicação. Então, quando você escreve para alguém. Alguém irá ler o seu trabalho. Tá? No caso, os professores da FETEC estarão lendo o trabalho de vocês e assistindo às apresentações. Então, portanto, o texto é uma forma de comunicação e quem se comunica deve se comunicar bem. O texto possui uma organização interna para transmitir conhecimento aos leitores. Mais uma vez, o texto é organizado. Você não pode viajar em várias coisas. Você tem que começar com um tema, com os problemas em torno daquele tema e caminhar todo o seu trabalho discutindo aqueles problemas, buscando uma solução. Então, você conclui o seu trabalho com uma solução. Legal? Portanto, é um caminho a seguir. O texto é um tipo de discurso, portanto, é uma forma de comunicação. Ele deve ser organizado, ele deve ser estruturado e deve ter coerência. Então, é necessário ler o texto várias vezes. O próprio texto que você está construindo, sempre quando você for continuar a escrever, você precisa voltar e ler novamente para ir aos poucos organizando a estrutura e a coerência do que você está escrevendo. O autor, quando escreve, deseja comunicar suas ideias para um público específico ou geral. No caso dos bacharéis em teologia, vocês estarão escrevendo para um público específico, né, que é a Igreja do Senhor. É um trabalho teológico, é uma produção teológica, logo, o público-alvo são teólogos ou pastores, né, aqueles que trabalham na igreja. O autor precisa construir um texto usando uma linguagem formal e clara, portanto, norma culta da língua portuguesa, sem gírias, sem jargões, então não se usa jargões, né? Então você tem que escrever de maneira culta. O texto deve ser construído em torno de um tema e de resolução de problemas, ou seja, você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que ter um tema, você precisa delimitar esse tema para não viajar demais e sair do caminho, e precisa resolver o problema que você se dispôs a resolver ao trabalhar determinado tema. E aí, na igreja, né, pensando a conjuntura da igreja, né, ou do evangelho, aí nós teremos diversos textos, diversos temas. E, claro, alguns também podem trabalhar exegeses de textos bíblicos. Para isso, você vai ter que ter um conhecimento histórico, geográfico, político e linguístico do texto. Então, não é só em relação ao trabalho na igreja que vocês podem fazer. Vocês também podem fazer uma exegese de um texto, colocando um problema e desenvolvendo ele. Ok? Então, como é que eu faço tudo isso? Né? Como é que eu produzo um texto? Como que eu consigo ter ideias, pensamentos para poder desenvolver um texto? Você precisa ler. Né? Você precisa pesquisar. E essa pesquisa ela precisa ser feita dentro do tema que você está buscando. Então, entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada, muita atenção aqui, em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da internet, entre outras fontes, ok? Mas eu aconselho que vocês leiam
artigos acadêmicos de revistas eletrônicas que publicam artigos de teologia. Então, se eu não me engano, o site da Vida Nova, né? Vida Nova, tem lá um grupo de colunistas que escreve artigos de teologia. Você pode pesquisar esses artigos, né, de acordo com o seu tema, se está amarrado com o seu tema. Nós temos também revistas eletrônicas dos cursos de teologia do Mackenzie, da PUC. Você pode encontrar também revistas eletrônicas de publicação em teologia nas próprias revistas eletrônicas católicas. Então, eu aconselho que vocês não fiquem pegando materiais de blogs, nem da Wikipédia, mas que vocês aprendam a ler livros. Tá? Seja o livro que você tem em mãos, o livro físico, ou o livro que você conseguiu fazer o download pela internet. Então, o leitor precisa construir o hábito de ler livros, de ler artigos acadêmicos em revistas eletrônicas devidamente publicadas, porque você vai precisar citar todos esses materiais que você está lendo no seu trabalho. Tá? Então, portanto, vamos dar um exemplo. Eu vou trabalhar a fé. Então, você vai buscar artigos que estejam de acordo com o seu tema. Eu vou trabalhar um aspecto aí didático dos professores da escola dominical. Então, você vai procurar livros, artigos que estejam trabalhando o seu tema. Eu quero trabalhar a preparação do ministro para o trabalho missionário. Então, você vai procurar artigos, livros, revistas, publicações relacionadas a esse tema de formação para o ministério missionário. Então, tudo que os irmãos forem trabalhar, é necessário ter a leitura de produções acadêmicas publicadas, ok? Então, o que a revisão da literatura, ou seja, você ler o que já foi publicado, qual é a vantagem? Proporcionar um aprendizado sobre uma determinada área do conhecimento. Então, você vai escrever sobre uma determinada área do conhecimento. Então, você vai buscar materiais que estejam de acordo com o seu tema. Facilitar a identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados pelo pesquisador. Porque quando você começa a ler, você começa a absorver a linguagem do autor. Você começa a absorver o caminho que esse autor está fazendo para discutir o tema e resolver o problema. Então, a leitura vai te ajudando também a construir de maneira organizada o seu trabalho. Você identifica o caminho metodológico do autor, as técnicas que ele utilizou para escrever. Então, é importante ler. E a leitura oferece subsídios para a redação da introdução e revisão da literatura e redação da discussão do trabalho científico. Então, ela oferece subsídios para que você possa construir uma redação em cima daqueles trabalhos que você está fazendo. Ele oferece subsídios para você comparar autores que estão trabalhando temas correlatos ou o mesmo tema. E aí você consegue fazer esse diálogo no seu trabalho com a comparação ali dos autores, né? Nós iremos ter uma outra aula para entendermos o que é uma resenha, né? O artigo é uma resenha crítica e como que se deve, quais são os elementos para se desenvolver uma resenha. Nesse momento, nós estamos entendendo o que é o texto, como escrever, a maneira de escrever e como pesquisar para escrever. Então, a pesquisa, né? Quais são os elementos da pesquisa? Primeiro, escolha o tema. Escolha o seu tema. Depois, eu não coloquei aqui, mas lembrei agora, pesquise as obras publicadas
em relação ao tema que você quer trabalhar. Monte aí um pequeno portfólio de materiais. Faça aí um arquivo, uma pequena biblioteca, né, no seu computador, ou no livro físico, né, se você tiver o livro físico. É claro, irmãos, que vocês não precisam gastar horrores comprando livros para escrever, que isso vai demorar demais. Procurem temas simples e que possuem uma maior quantidade de obras publicadas. Então, se vocês escolherem temas simples, vocês também poderão ter uma maior, vamos dizer assim, uma maior abertura para encontrar as obras publicadas, né? O meu raciocínio deu uma falhada porque fizeram um barulho aqui embaixo em casa e aí eu me desconcentrei um pouco. Desculpa, irmãos. Então, irmãos, quando você escolhe um tema, você precisa procurar os materiais disponíveis, publicados sobre esse tema. E aí, se você escolher temas muito difíceis, talvez você não consiga esses materiais. Portanto, escolham temas fáceis, que vocês consigam baixar livros e materiais publicados em revistas, como artigos. Aí você consegue ter um maior número de obras para você ler e construir a sua resenha crítica em cima das leituras. Então, delimite o tema. Você não pode viajar demais, porque a leitura ela vai te dar diversos caminhos, mas você precisa resistir à tentação de buscar outros caminhos para poder você focar aquilo que você quer explicar, o problema que você quer resolver e concluir. Aí, em obras posteriores, vocês podem abarcar outros problemas, mas é importante, nesse momento, concentrar no problema que você quer resolver. Tenha objetivos ao escolher o tema e a resolução de problemas e a justificativa do seu trabalho. Por que tal obra é importante? Por que o assunto que você está desenvolvendo é importante? Qual a relevância do tema que você está levantando para a discussão? Então, escolha o tema, pesquise os materiais relacionados a esse tema, delimite o seu trabalho para não viajar e sair do caminho, né? Tenha objetivos, né, no desenvolvimento do seu trabalho e justifique por que o seu tema é relevante. Como aprender a produzir um texto? Vamos pegar aqui as frases de Bittencourt. A interpretação de textos, por exemplo, é uma das práticas mais difundidas da alfabetização em diante, denominada compreensão de leitura. Ou seja, sabe aquelas perguntas básicas lá da alfabetização, quando você está lendo um texto e o professor passa a interpretação do texto através de perguntas? Então, quando você ler o texto, é necessário que você compreenda a leitura que você está fazendo. Portanto, é bom ler mais de uma vez o material. Ler um texto escrito consiste em se interrogar sobre o sentido exato da mensagem que se recebe, sobre as intenções do seu autor. Então, quando você começa a ler um texto, você começa a compreender a leitura no momento em que você começa a questionar, né, o autor, questionar os problemas que ele está levantando em torno do seu tema. Então, você precisa inferir sobre o texto os seus questionamentos. E esses questionamentos, eles vão se organizando na linguagem enquanto você desenvolve o seu texto, a sua resenha, em cima dos textos que você está lendo. Sob este ângulo, aprender a ler implica não apenas decifrar ou decodificar o código escrito, mas em descobrir o sentido. Um sentido ou vários sentidos
que um texto pode ter explícitos ou implícitos. Portanto, você precisa ter atenção aos conceitos, às palavras, aos comandos, ao caminho que a leitura está fazendo, para onde que o autor está te levando na leitura. Então, quando nós lemos, nós exercemos uma grande curiosidade sobre o que está sendo escrito. Agora, irmãos, sem ler, não se desenvolve resenha e não se constrói um artigo científico. Sem ler, não consegue desenvolver um trabalho acadêmico. Então, para aqueles que não têm o hábito de ler, já é bom começar a ler alguns artigos relacionados ao seu tema, né? Ao tema do seu trabalho. Né? Não precisa pegar materiais de 50 páginas, 150 páginas. Um artigo acadêmico, geralmente, ele tem em torno de 15 a 25 páginas. E uma boa parte deles é mais ou menos 12 ou 15 páginas. Então, vocês podem procurar esses tipos de materiais, ou, no caso de livros, pegar só aquele capítulo que está de acordo com o tema que você está trabalhando. Bom, porque aí você vai delimitando o seu assunto e consegue produzir boas leituras. Tem que começar devagar, mas é necessário ler. Ler não é uma tarefa fácil. Dessa forma, é necessário estar descansado e dispor de tempo para a realização das leituras. Não faça leitura com a cabeça pesada, né? Agora, por um outro lado, se a leitura vai te fazer bem, né? Se o peso da sua alma vai ser dissipado com a leitura, então leia. Agora, se você está lendo e você está vendo que a sua cabeça, os seus pensamentos estão variando em outros universos, é necessário que você pare a leitura, descanse um pouco e volte para ter o máximo de concentração na construção do texto, né? Na construção do avanço da leitura do texto que você está se debruçando. A leitura é um processo de construção e descoberta. Portanto, a leitura dos autores necessariamente deve estar contextualizada com o seu tema e o problema que você quer resolver. O texto possui camadas estruturais de compreensão. Por essa razão, é necessário ler mais de uma vez e aprofundar através de estratégias de leitura. Então, quando você lê o texto pela primeira vez, você já vem fazendo as suas anotações. Se você está lendo no PDF, o PDF tem uns recursos para poder você pintar o texto, para você fazer uma linha, sublinhar. É necessário que você já deixe marcado palavras, conceitos, amarrações de ideias. Você deve descansar e depois voltar a uma segunda leitura do texto, aonde você vai conseguir aprofundar mais uma camada de compreensão. Você vai sair da superfície e vai descer um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais na sua compreensão. Se você ler 3 vezes o texto, você vai ter praticamente aí 90% ou 100% do aprofundamento das camadas de compreensão desse texto, né, das estruturas conceituais do texto. E aí sim você começa a construir a sua resenha, ok? Nós aprenderemos o que é uma resenha. E aí, o final é o referencial bibliográfico. Esse aqui são os autores que eu utilizei para escrever, para montar essa aula. Existe um formato para escrever ao referencial bibliográfico e vocês já podem ter já esse material para vocês seguirem aí o formato do referencial bibliográfico. Esse material vai ficar disponível para vocês, eu vou colocar lá no grupo da orientação
e o vídeo dessa aula também vai ficar disponível para vocês. Tá bom, meus irmãos? Que o Eterno abençoe a todos os irmãos. Shalom Aleichem. E comecem a ler sobre o tema que vocês estão trabalhando. Paz.